Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguir em Contato, uma igreja forte. Há centenas e milhares de edifícios em todo o país e ao redor do mundo chamados de igrejas. E algumas delas são grandes, algumas delas são pequenas, algumas delas fracas, algumas fortes. A verdade é que esses prédios da igreja não são a igreja. O edifício da igreja abriga a igreja. Por exemplo, houve uma época em que estávamos na cidade, num prédio totalmente diferente. Essa igreja. Então, tivemos que vir para cá por causa do trânsito e assim por diante. Ainda assim, temos a mesma igreja. Então, há muitas igrejas de muitos e muitos tipos diferentes e muitas delas não são igrejas cristãs. Algumas pertencem a outras religiões, mas são chamadas de igrejas. Alguns deles têm outros nomes para suas igrejas, mas é assim que eles a chamam. Então, quando você pensa nisso e pensa em milhões de pessoas que pertencem a uma igreja, algumas pessoas são salvas e não pertencem a uma igreja. Afinal, o que é uma igreja? Então, quando você pensa sobre isso, você pensa: que tipo de igreja devo pertencer? Quero pertencer a uma igreja fraca ou quero pertencer a uma igreja forte? Então, o título dessa mensagem é Uma Igreja Forte. Você pode dizer: bem, quer saber, eu vim aqui essa manhã e eu nem sei que eu estou interessado na igreja. Você está se preparando para se interessar. Por uma simples razão. Quando Jesus disse: eu construirei minha igreja, qualquer coisa que ele constrói, tenho que me interessar. Eu devo estar interessado. Então, eu gostaria que lêssemos uma passagem da Escritura, que eu quero dar uma pequena explicação para que você não fique pensando nela quando eu sair dela. Agora, isso soa meio estranho. Abra, por favor, no capítulo 16 de Mateus, e eu quero que comecemos a ler no versículo 13 até o versículo 20. Então, eu quero falar sobre toda essa questão das características de uma igreja forte. No versículo 13 de Mateus 16, quando Jesus chegou ao distrito de Cesareia de Filipe, ele estava perguntando aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que o Filho do Homem é, falando daquela parte da sua vida que é a humana. E eles disseram: alguns dizem João Batista, outros Elias, mas ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Ele lhes disse: mas quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Eu darei a você a chave do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Agora, quero explicar o que isso quer dizer, o que significa, para que você não fique se perguntando sobre isso quando eu chegar às 11 características de uma igreja forte. Então vamos voltar quando Jesus disse a ele: quem as pessoas dizem que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E assim, quando Jesus disse a ele: tu és Pedro, e você não pensou nisso. Deus revelou isso a você. E ele disse a ele: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Agora, ouça com atenção. Jesus não estava dizendo que iria construir sua igreja sobre o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava longe de ser perfeito. Na verdade, era um dos discípulos mais mal-humorados. De fato, Jesus disse a ele uma vez: você é exatamente como o diabo. E disse: fique para trás de mim. Quando ele estava na igreja, mais tarde, Paulo teve que trazê-lo para uma percepção e ele disse a ele: Pedro, você está comprometendo sua convicção porque você não quer que essas pessoas pensem que você está confraternizando com gentios. E assim, Jesus nunca teria fundado sua igreja em um imperfeito apóstolo. Então, o que ele quis dizer? Ele disse: esse é o fundamento da igreja, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo.
É disso que se trata a igreja. É nisso que a igreja está fundada. Ouça, se você pegar qualquer edifício, catedral, seja o que for, e o que quer que esteja acontecendo ali, se você remover essa verdade, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, não será mais uma igreja. Pode ser uma instituição, pode ser um prédio lindo, uma catedral, mas não é uma igreja. A igreja é edificada sobre a verdade, o fato, o princípio de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é assim que ela deve ser edificada. Então, vamos falar sobre quais são as características que fazem uma igreja forte. Onde quer que você vá, qualquer que seja a sua igreja, e a primeira coisa é essa: liderança cheia do Espírito. Se você tem liderança em uma igreja que não está cheia do Espírito Santo de Deus, você já está começando com fraqueza. Porque, se você se lembrar, Jesus disse aos seus discípulos: vocês não estão prontos para fazer o que eu chamei para fazer. Ele lhes deu a grande comissão, mas ele diz: eu quero que vocês fiquem na cidade de Jerusalém até que sejam cheios do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo virá sobre vocês, porque ele sabia que eles não poderiam fazer o que tinham que fazer a menos que o Espírito de Deus estivesse neles, fortalecendo-os, capacitando-os, energizando-os, guiando-os e dando direção para fazer o que ele os chamou para fazer. Porque pense nisso, ele deu 12 homens, um deles teve que ser deixado de lado, Judas. Então um outro tomou seu lugar, Matias. Então os 120, ele os deu o desafio de levar sua verdade ao mundo inteiro. Você pode imaginar o quão totalmente ridículo isso pode ter soado naqueles dias? Hoje podemos dizer, nós temos o rádio, temos TV, nós temos celulares, nós temos tudo. Naqueles dias era boca a boca. E ele disse: vocês não estão prontos. Vocês não estão prontos até que sejam cheios do Espírito. E a verdade é a mesma hoje. Nenhum ministério de uma igreja é adequado para fazer o trabalho que Deus o chama para fazer, a menos que eles sejam cheios do Espírito. Não apenas os pastores, mas os membros do ministério. Então, se você vai ter uma igreja forte, então a liderança do ministério deve ser cheia do Espírito Santo, ouvindo a Deus e dependendo dele para direção e orientação, poder e força e conhecimento para lidar com o trabalho de uma igreja. Igrejas e o que tentamos fazer não acontece simplesmente. Tem muita coisa acontecendo no meio de tudo isso. Então, em primeiro lugar, você tem que ter a liderança cheia do Espírito e, em suas vidas, fora de suas vidas, deve haver evidência que estão cheios do Espírito, que Paulo nos dá em Gálatas capítulo 5, de amor e alegria e paz e todo o resto que menciona. Então, é o número 1, é o começo, é o primeiro. Igreja forte, liderança pastoral, toda a equipe, são pessoas cheias do Espírito. Em segundo lugar, sua mensagem doutrinariamente sólida, que eles têm, que atende às necessidades do povo. Agora, penso em quantas pessoas vão à igreja semana após semana após semana e nunca carregam uma Bíblia. Então pense nisso. Eles vão à igreja, eles sentam e ouvem geralmente por 20 minutos, 25, 30. Mas eu penso nas pessoas que vão à igreja e simplesmente não levam uma Bíblia. Como você sabe se o que ele disse é verdade ou não? E você tem o direito, é seu privilégio, é sua responsabilidade questionar: eu ouvi a verdade ou eu não? Então, doutrinariamente correto significa que temos doutrinas, ou seja, temos crenças que estão ancoradas na palavra de Deus. Elas são nascidas da palavra de Deus, são ensinadas na palavra de Deus e que devemos ensinar aos outros o mesmo. Portanto, doutrinariamente correto significa que cremos na verdade. A verdade é ensinada pela palavra de Deus. Alguém diz: bem, espere, e as pessoas que não concordam conosco? Haverá pessoas que não concordam com você no que acredita, por exemplo. Algumas pessoas que acreditam que você pode ser salvo depois de se perder, não importa o que diga a eles, você pode se perder. E é claro, não cremos nisso porque a Bíblia não ensina isso. E ponto. Não ensina isso. Mas eles ainda acreditam e pela interpretação deles é o que acreditam. Então, você deve ter uma doutrina pessoal. Aqui está o que eu acredito sobre Jesus Cristo, aqui está o que eu acredito sobre o céu. Eis o que eu creio sobre santificação, justificação. Eis o que eu acredito sobre a igreja, eis o que eu acredito sobre o diabo, eis o que eu acredito sobre todas essas coisas. Você deveria ter a sua própria doutrina pessoal, baseada na palavra de Deus. Se não fizer isso, alguém vai vir e te ensinar alguma coisa que é totalmente falso. E há muitos falsos ensinamentos acontecendo, não há dúvida sobre isso. Então, quando alguém disser o que você acredita, pergunte o que ele acredita. Se eles puxarem algum panfleto ou algo escrito por alguém, você diz: vamos ver o que a palavra de Deus diz. Então, você deve saber no que acredita e por que acredita. E não apenas isso, você tem a responsabilidade de ensinar seus filhos.
o que acredita sobre a palavra de Deus. Quando crescerem, deve crescer acreditando como você acredita. Se você acredita na palavra de Deus, essa doutrina deve ser parte da vida deles cedo na vida, porque é o que você acredita. Agora, vai chegar um tempo que eles vão testar isso e vão dizer: bem, eu sei que é nisso que você acredita, mas não sei se eu acredito. Quer saber? Tudo bem, eles podem testar. Se você lhes ensinou a verdade vai não apenas sobreviver, mas também vencer. Então, é claro, intransigentes em suas convicções. Se uma igreja forte é uma igreja forte, é porque as pessoas têm convicções. Elas não deixam de lado e ficam do lado delas. Por exemplo, se você tem uma convicção de que você não deve beber bebida alcoólica, então alguém se aproxima e diz: bem, quero dizer, só um pouquinho não vai machucar você, a Bíblia, e assim por diante vão. E você diz: bem, você sabe. Bem, eu acredito nisso, mas eu não acho que isso vai me machucar muito, eu não quero ser uma excêntrica, assim por diante. Agora você acabou de comprometer a sua convicção. Quando você compromete a sua convicção, o que você faz é deixar de lado o que você acredita para agradar outra pessoa, ou agradar a si mesmo sabendo que está fazendo a coisa errada. Então, se você tiver convicção, por exemplo, convicção sobre o que você assiste, se você tem convicções sobre com quem você se associa, quem são seus amigos, lugares que frequenta, coisas que faz, como gasta o dinheiro, você deve ter convicções sobre todas essas coisas, que você com certeza não vai se comprometer. Uma igreja na qual o pastor compromete a palavra de Deus é uma igreja fraca. Onde as pessoas comprometem suas convicções é uma igreja fraca. Deus quer uma igreja forte, baseada e construída sobre a verdade inabalável e sólida da palavra do Deus vivo. Então, é claro, há uma forte ênfase na fé e oração. Se uma igreja vai se tornar forte, você tem que ser forte sobre oração e fé. Se você não orar, não vai viver uma vida santificada. E você me ouviu dizer, semana após semana, que deve começar o dia de joelhos. Se não pode se ajoelhar, sente-se numa cadeira, mas falando com Deus. Não só falando com Ele, mas lendo a palavra, ouça. Se você não lê a palavra de Deus, você pode se envolver em todo tipo de coisa. Mas se você lê a palavra de Deus diariamente, você começa o dia, eis o que você está dizendo: Senhor, eu reconheço que preciso de Ti neste dia, Senhor. Quero que fale ao meu coração, quero que me dê orientação e direção para esse dia, o dia todo, eu quero andar na Tua vontade. Quando você começa o dia assim, pensa que Deus não vai responder essa oração? Sim, Ele vai. Eis o que acontece. Você verá que haverá momentos, quando ler uma passagem, você pensa: o que isso significa? O que significa? Mas tocou meu coração. Antes que o dia acabe, algo vai acontecer e você vai pensar: ó Deus, você me deu um aviso. E eu ignorei. Deus é um Deus pessoal. Ele é íntimo, Ele quer trabalhar em sua vida de tal maneira que vocês dois tenham um relacionamento íntimo. Esse relacionamento íntimo só irá vir através da leitura da palavra de Deus e absorvê-la em sua mente e coração. Você diz: bem, algumas coisas sobre isso eu não entendo. Quer saber? Continue lendo e vai entender. Só continue lendo a palavra de Deus e Deus vai te mostrar a verdade. Vai te mostrar a verdade. Ouça, Ele vai te mostrar a verdade, especialmente coisas que você precisa em sua vida. Ele vai te mostrar como fazer isso. Ele vai te mostrar onde ir, quando ir, quem evitar, o que evitar, como gastar seu dinheiro. Ou seja, Deus é um grande... é o melhor amigo que você pode ter. E não tem como perder sendo obediente ao Deus Todo-Poderoso. Não tem. Então, fé e oração são totalmente essenciais em uma igreja forte. Onde isso está faltando, você não terá força. Porque assim, o poder do Espírito Santo flui por pessoas de oração e fé. Então, é claro, o culto de adoração. O culto de adoração vai proporcionar a atmosfera para que as pessoas experimentem a presença de Deus e saiam renovadas em seu compromisso de obedecer a Deus e servi-lo. É o que deve acontecer em toda igreja forte. Esse é o tipo de culto de adoração. Agora, é por isso que tenho problemas com pessoas que têm sermões de 20 minutos. Ouça, você mal pode tirar o mundo de sua mente em 20 minutos. Então, o momento de adoração é onde nós focamos nossa atenção em Deus, não no pregador, mas em Deus, na palavra dele. Sobre o que Deus quer fazer em nossa vida, abrimos nosso coração e pedimos a Deus: fala ao meu coração. E, quando você entra na igreja, acho que a primeira coisa que você deve fazer ao entrar é dizer: Senhor, você me trouxe aqui hoje, quero que fale ao meu coração. Eu quero que você me mostre o que eu preciso ouvir. Me ajude a ouvi-lo, a acreditar e a aceitá-lo e a aplicá-lo ao meu coração.
Porque, ouça, esse lugar não é um lugar teatral. É um lugar de adoração. Esse lugar é onde encontramos Deus juntos. Posso encontrá-lo toda manhã, todo dia, a qualquer hora, dia e noite. Mas estou me encontrando com irmãos crentes. E há algo sobre encontrá-lo com outros crentes. E os louvores que cantamos alguns minutos atrás. Tudo isso levanta o nosso espírito e nos fazem ter alegria em nosso coração. Quando pensamos naquilo que cantamos e oramos e ofertamos, a adoração. Então, é claro, quando pensamos em todas essas características, fiéis e generosas em suas ofertas. Você não me vê implorando por dinheiro. Você não me ouve suplicando, pressionando ninguém, porque é isso que eu creio. Acredito que se você obedecer a Deus e andar na vontade, caminho dele, e escolher segui-lo, você vai ofertar. Porque o Espírito de Deus irá te motivar, ele vai te motivar, ouça, por esta razão. Ele quer que nós aprendamos a fazer o quê? Adorá-lo com nossos dízimos e ofertas. Muito raramente menciono isso, e as pessoas de vez em quando dizem, por que você não prega sobre dinheiro? Bem, não acho que seja isso que Deus quer que eu faça às vezes, na maioria das vezes, mas às vezes eu vou fazer essas explicações e desafios, se há uma razão. Mas o que eu creio é simplesmente isso. Se você está ouvindo a palavra de Deus e obedecendo a Ele, acreditando nele, confiando nele, deseja ter uma família forte, ser parte de uma igreja forte, você vai ofertar. É o privilégio de não só falar com Deus, mas dizer, Senhor, quero dizer o que digo quando digo, sou grato, agradecido pelo privilégio maravilhoso. Sei que dizes que temos que trazer os dízimos e nossas ofertas ao armazém de Deus para que a obra possa continuar. Te agradeço pelo privilégio de ofertar. Ouça, você percebe como somos abençoados e privilegiados por viver nesse país? Você tem um emprego, você tem renda, tem uma família, cuida dos seus filhos. Os tempos são difíceis, vão ficar ainda mais. E quer saber? E seremos fiéis durante os tempos difíceis para provar, permitir que Deus prove que impostos e o governo não podem mudar seus dons, seu amor, sua graça em nós. Não pode. Então, ouça, uma igreja forte é estrategicamente organizada para alcançar seus alvos dados por Deus. Temos pré-escola, temos filhos em idade escolar, temos adolescentes e assim por diante, adultos. Temos programas para cada faixa etária. Temos estudos bíblicos para cada um. Temos nossa reunião de oração e um jantar maravilhoso, quarta-feira à noite. Nos organizamos para tudo que se possa imaginar. Você diz, bem, a primeira igreja não era organizada? Ah, sim, era. Porque se você for observar em Atos, por exemplo, eis o que acontece. A Bíblia diz que ninguém tinha necessidade. Ouça, se você tivesse 3.000 pessoas salvas e ninguém passando necessidade, alguém organizou essa multidão, poderia ter sido Pedro, quem quer que fosse. E, por exemplo, Jesus foi organizado, ele disse, quero alimentar 5.000, coloco-os em grupos. E vamos alimentar todos eles e sobrou um pouco. Igreja é organizada. A organização está abaixo da superfície. Somos organizados por quê? Então, quando você quiser vir no domingo pela manhã, vamos começar na hora que marcamos. Isso é organização. Nós vamos ter um culto que dure determinado tempo. Isso é organização. Nós vamos ter louvor, vamos ter pregação, vamos ter ofertas. Teremos o convite, teremos a conclusão. Tudo isso é organização. Então, é claro, em uma igreja forte, as pessoas servem na força de seus dons espirituais. Agora você diz, bem, algumas pessoas diriam, bem, eu não sei o que é um dom espiritual. Deixe-me te dar um pequeno resumo aqui. No capítulo 12 de Romanos, você pode abrir lá por um momento. Ele diz no versículo 6 de Romanos 12, visto que temos dons que diferem de acordo com a graça que nos foi dada, ou seja, de acordo com a graça de Deus e o que Ele quer fazer em e através de sua vida, Ele dá certos dons, então ouça. Ele diz, visto que temos dons que diferem de acordo com a graça que nos foi dada, cada um de nós deve exercê-los de acordo. Agora veja isso. Ele os nomeia o dom de profecia, o dom do serviço, o dom do ensino, o dom da exortação, o dom de dar, o dom de liderança ou administração e o dom de misericórdia. Você diz bem, como funciona? Ok, veja isso. Quando você opera com seu dom, você é o mais eficiente. E em segundo, quando você opera com seu dom, ouça, você é o mais feliz, porque você sente sua habilidade, dons e capacidades, por exemplo. E as pessoas têm todos os tipos de dons. Pessoas que são muito criativas em seus dons espirituais. Então,
Essa é a obra do Espírito Santo. Agora, você coloca isso na igreja, e isso é o que nós temos. Pessoas que ensinam, pessoas que estão à frente da organização, pessoas que por exemplo, que exortam, e você tem todo tipo de dom na igreja. E Deus nos deu pessoas diferentes, que fazem coisas diferentes melhor. Há pessoas que fazem coisas muito melhor do que eu. E se alguém disser, o que você já fez além de pregar? Bem, eu entregava jornais e lavava carros. Talvez algumas outras coisas, mas é para isso aqui que ele me criou. Eu sou mais feliz fazendo isso. Eu dou o meu melhor fazendo isso. Se eu tivesse que ensinar numa classe para cerca de 20 pessoas, ensinar cálculo, eu seria um fracassado total. Porque esse não é quem eu sou. Você é quem você é. E você precisa descobrir qual é o seu dom espiritual. Você diz, bem, eu nunca ouvi falar disso, vou te dizer o que é. É uma poderosa lição para aprender e uma lição libertadora para perceber qual é o seu dom espiritual. Que quando alguém espera que você faça algo que Deus não lhe deu dom para fazer, você não ficará frustrado. Uma igreja muito forte é uma igreja onde as pessoas estão trabalhando com seus dons. Então, e é claro, unidos em espírito. Uma igreja forte, as pessoas são unidas em espírito. Eu penso, por exemplo, em várias igrejas grandes, muito grandes, divididas. Isso é sempre destrutivo. É sempre destrutivo quando o povo de Deus, quando surge algo que os divide. Mas pense no que as pessoas ficam chateadas. E então estou apenas dizendo isso. O fato de que eu e você juntos temos pessoas de todos os diferentes países do mundo, e temos pessoas de todas as raças, todas as nações, toda nacionalidade, todo tipo de línguas. Temos pessoas aqui de cerca de 55 línguas diferentes que pertencem à nossa igreja. Bem, acho isso fantástico. Então, porque somos o corpo de Cristo, não somos esse corpo de Cristo, aquele corpo de Cristo, esse corpo de Cristo, somos apenas o corpo de Cristo. Unidade, igualdade, amando um ao outro, ajudando um ao outro, apoiando um ao outro. E descobrindo quem está em necessidade, sendo um, foi isso que a igreja do Novo Testamento fez, por isso eram tão fortes, eles revolucionaram seus dias e conquistaram Roma. E porque permaneceram juntos e creram na palavra de Deus. Então, é claro, um amor genuíno um pelo outro, e isso faz parte da união. E o amor é o que segura, é como a cola que mantém a igreja unida. Vê, se você se sentar na igreja, olhar para o outro lado do corredor e vir alguém que você não suporta, você tem que se acertar com Deus. Em outras palavras, se alguém não me ama, sabe o que isso faz por mim? Eu só penso, ok, Deus, o que você tem em mente, começo a orar por eles, a próxima coisa que você sabe, o que quer que for, fica tudo resolvido. Amar uns aos outros é o que representa Jesus. Quando ele disse, eu edificarei minha igreja, sobre o que ele construiu? Ele construiu sobre o reconhecimento de quem ele era, o Filho de Deus, e o amando e amando uns aos outros. É o que ele disse. Então, é claro, o último que vou mencionar é uma visão para um mundo perdido que resultaria na ida de alguns e na doação de outros. Uma igreja que não tem uma visão para o mundo não vai ser uma igreja forte. Se estamos esperando que Deus nos honre e abençoe esta igreja e abençoe os membros e as famílias dessa igreja, uma de nossas responsabilidades é levar a mensagem desta igreja ao mundo. Queremos levar a mensagem em todas as línguas que pudermos para que qualquer pessoa que queira a verdade, ame a verdade, deseje a verdade ou não conheça a verdade, possa ouvi-la e ser salva pela graça de Deus. Aquela igreja do Novo Testamento, ela tinha uma visão para o mundo. E a razão por que sei disso é que estou sentado aqui como um filho de Deus. E está a milhares de quilômetros daqui. Nunca pararam, foram perseguidos, Roma tentou destruí-los, e o evangelho é forte hoje, cada vez mais forte em todo o mundo. Então, o que você deve perguntar é isso. O que é uma igreja forte? Bem, eu dei a você o que eu acredito de todo o meu coração. As 11 muito importantes características de uma igreja forte. Eis uma pergunta que quero fazer. Estão ouvindo? Digam amém. O que está fazendo para contribuir para a força da sua igreja? Membros dessa igreja, visitantes aqui hoje e todos que estão assistindo, todos que estão ouvindo, o que estão fazendo para ajudar a fortalecer tua igreja? Segunda pergunta. E se outros em sua igreja seguirem seu padrão, a igreja vai continuar a ser forte
e frutífera para o reino de Deus? Bem, você concorda que ouviu a verdade aqui hoje? Tudo bem, eis o que eu quero perguntar. Você já ouviu como é uma igreja? Muitos de vocês pertencem a essa igreja, alguns de vocês têm sua própria igreja e muitos de vocês aí fora têm sua igreja. Mas eu quero falar com você nesse momento. Você acredita no que ouviu, o evangelho da verdade? Se você está disposto a dizer para Deus hoje, Senhor, quero assumir um compromisso hoje, que eu queira fazer qualquer contribuição que eu possa fazer, o que quer que seja para fortalecer a minha igreja, essa igreja. Se estiver disposto a dizer isso a Ele comigo hoje, enquanto estou em pé, você se levantaria? Aqui o que estamos dizendo, Senhor, queremos que esta seja uma igreja forte, baseada na palavra de Deus e comprometida em alcançar o maior número de pessoas que possamos alcançar. Amém? Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus e suas orações e ofertas fiéis.